Livro do Céu, volume 1, capítulo 38, Serva de Deus, Luísa Picarreta. Luísa, a partir de agora, vítima perpétua, permanece permanentemente na cama sozinha e só para Jesus. Para minha surpresa, porque achei impossível, o confessor me disse que se isso fosse realmente a vontade de Deus, ele me dava a obediência. E ele me disse que, na realidade, não é que ele não podia vir, mas sim que, por sua parte, devia superar um pouco de respeito humano. A minha alma se regozijou muito para que eu pudesse satisfazer o Senhor e assim salvar as criaturas. Mas a natureza se afligiu muito em sentir-se dada essa obediência, tanto que por alguns dias fiquei muito desapontada. Até mesmo a alma sentiu muito em pensar que eu tinha que ficar tanto tempo sem poder receber Jesus no sacramento. E meu único conforto, às vezes, eu senti uma guerra tão feroz em mim que eu mesmo não sabia o que estava acontecendo comigo. O diabo acrescentou muitas coisas a essa guerra, mas meu bom Jesus também remediava tudo. E aqui está como aconteceu. Eu obedeci, então, informar as várias maneiras pelas quais o Senhor fala comigo. Pareceu-me que as maneiras pelas quais Deus fala comigo são 4, mas essas 4 maneiras de falar sobre Jesus são muito diferentes das inspirações recebidas. O primeiro caminho é quando a alma sai de si mesma. Mas quero primeiro explicar o melhor que posso isso de sair de mim mesma. Acontece de 2 maneiras. A primeira maneira é instantânea, quase realmente repentino, que me pareceu que o corpo se levantou um pouco da cama para seguir a alma, mas depois a gente vê que o corpo permaneceu lá, e pareceu-me que o corpo permanecia morto, e a alma seguia Jesus andando através de todo o universo, da terra, do ar, dos mares, das montanhas, indo do purgatório e no céu, onde tantas vezes me fez ver o lugar onde eu estaria após a morte. A outra maneira de sair da alma é então mais quieta. Parece que o corpo sufoca insensivelmente e permanece petrificado na presença de Jesus Cristo, mas a alma permanece ali no corpo e o corpo não sente mais nada sobre as coisas externas, mesmo que se reconectasse todo o universo, mesmo que eles me queimassem e me rasgassem em pedaços. Eu não perceberia e não sentiria nada. Essas 2 maneiras de sair de mim mesma, tão diferentes, eu notei-as de maneira significativa porque na primeira vez, tendo que obedecer ao confessor que veio me acordar, eu vi do lugar onde Jesus me guiava lá fora, isto é, dos confins da terra, no ar, nas montanhas, onde eu estava com Jesus, ou no purgatório, ou mesmo até no paraíso. Na verdade, parecia-me que não tinha nem tempo para que o confessor me encontrasse com a minha alma dentro do corpo, e, portanto, eu não poderia obedecer. Mas aparecia que, de onde eu estava com a minha alma, eu estava ocupada com tantas coisas que caí na dor e no pesar. Se nunca tivesse tempo de pensar que o confessor não iria me encontrar, e, portanto, me vi em ver que não poderia obedecê-lo, mas confesso, no entanto, que sempre me encontrei a tempo, e a alma parecia entrar no corpo no piscar de olhos, antes que o confessor começasse a me dar obediência para me acordar. De fato, eu digo a verdade, que quantas vezes eu vi o confessor vindo em minha direção, lá de longe, mas para não deixar Jesus parecer que eu não pensava no confessor que estava vindo. E então Jesus, ele mesmo fazia retornar a minha alma ao corpo para poder eu obedecer ao meu confessor. E então senti uma grande repugnância de deixar de Jesus, mas a obediência vencia e eu deixava Jesus. E ele mesmo ou me beijava ou me abraçava ou fazia outra coisa para me deixar ir. E então eu, saindo do lado do meu querido Jesus, ele dizia: vou lá ao confessor, mas você, meu bom Jesus, volte logo. Assim que o confessor foi embora, volte para ficar comigo. Então, estas são, portanto, as 2 maneiras pelas quais a alma parecia sair do corpo. E nesses 2 modos de sair da alma, Deus falava comigo. Este modo de falar, ele mesmo chama de discurso intelectual. Eu vou tentar explicar também isso. A alma, portanto, tendo deixado o corpo e estando diante de Jesus, não precisa de palavras para entender o que o Senhor quer dizer a ela. Nem a alma precisa falar para ser entendida, mas se comunica através da inteligência. Oh, quão bem nós podemos, quando estamos nos entendendo juntos, de uma luz que me vem do intelecto de Jesus, sinto-me pressionada.
Em tudo o que o Senhor Jesus me diz, quer que eu entenda. Este caminho é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe se adaptar para explicar com palavras esse mistério. Você pode apenas dizer algumas ideias, deste modo de nos fazer entender que Jesus é muito rápido. Num instante simples aprendemos muitas coisas sublimes, mais do que lendo livros inteiros ou até uma biblioteca inteira. Oh, quanto é o mais engenhoso Mestre Jesus, que em um momento tão simples ensina tantas coisas, que o outro levaria anos, mesmo que tenha sucesso, porque o mestre terreno não tem poder, nem pode ser capaz de puxar a vontade do discípulo, nem ser capaz de infundir na mente sem esforço e força. Mas em Jesus, não tão grande a sua doçura e a bondade das suas características, que às vezes a velocidade com a qual ela corre depois que Jesus é tão grande, que quase sem perceber é transformado no objeto amado, de modo que a alma não pode mais discernir o que é ser terreno. Ainda há muito que com o qual está sendo identificada com o divino. Quem pode dizer o que a alma sente neste estado, estando aprendendo com Jesus? Levaria o próprio Jesus ou uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se mais cercada pela parede deste corpo, e perder essa luz que antes mantinha afundada, vai perder muito e permanece obscurecida. Por isso, se você gostaria de tentar dizer algo sobre isso, ele não poderá dizer-lhe cerca disso. Para se ter uma ideia, digo que imagino um homem cego de nascença, que nunca teve o bem de ver o que está contido em todo o universo, e por alguns minutos teve a vantagem de abrir os olhos para a luz e poder ver tudo o que está contido no mundo: o sol, a luz, o mar, as muitas cidades, os muitos carros, as variedades de flores e as muitas outras coisas que existem no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, ele retornaria à sua antiga cegueira. Agora, ele poderia dizer tudo o que viu claramente? Ele poderia esboçar, tentar dizer, mas bem confusamente. Foi isso que eu experimentei com Jesus. Eu não consigo explicar, não tem como eu explicar para vocês o que eu experimentei. Foi muito grande. Agora, uma similitude acontece quando a alma se encontra separada do corpo e depois novamente no corpo. E eu não sei se digo errado. Quanto àquele pobre cego, ele não poderia dizer quando perdeu de novo a visão. Assim também a alma vive em gemido e quase em um estado violento, porque a alma sempre se sente roubada em direção a um bem maior, tão grande que é a atração de que Jesus permanece na alma do eu, que a alma sempre gostaria de ser atraída para o seu Deus novamente, mas isso não pode ser e, portanto, alguém que vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada dela nesse estado. É tudo uma operação que o Senhor faz quando está separada do corpo. Segundo, agora eu vou tentar explicar a segunda maneira com que Jesus está se comunicando comigo. É que a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo como, por exemplo, como uma criança, ou crucificado, ou em outra atitude. E a alma vê que o Senhor pronuncia de sua boca as palavras, e a alma de sua boca responde. Às vezes acontece que a alma começa a conversar com Jesus como dois cônjuges íntimos fariam. Apesar de falar de Jesus ser muito comum, apenas 4 ou 5, e às vezes até uma palavra, muito raramente se espalha. Mas nessa pequena conversa há quanta luz se introduz na alma. Parece-me ver à primeira vista um pequeno riacho, mas olhando bem, em vez de um riacho, a alma vê um vasto mar. Por isso, é apenas uma palavra que Jesus é tanto a imensidão da luz que permanece na alma. Meditando sobre isso muito bem, lá surgem muitas outras coisas sublimes e rentáveis à sua alma, que permanece então espantada. Eu acredito que se todos os sábios estivessem unidos, todos permaneceriam confusos e mudos diante de uma só palavra dita por Jesus. Agora, este caminho que Jesus leva ao falar para a alma é mais adequado à natureza humana. Essa é mais fácil da gente se manifestar com ele, porque a alma que entra em si carrega consigo o que ouviu da boca do nosso Senhor e comunica ao corpo. E não é tão fácil quando falar de Jesus é por meio do intelecto apenas. Para mim, creio que Jesus mantém este modo de falar para se adaptar à natureza humana. Não que ele precise da palavra para se fazer entender, mas porque assim a alma entende mais facilmente e pode manifestar isso ao confessor. Em suma, Jesus atua como um mestre muito instruído,
sábio e inteligente, que possui todas as ciências eminentes e que ninguém pode igualar-se a ele, mas está entre os discípulos que ainda não aprenderam as primeiras sílabas do alfabeto, acreditando que tudo em si e em outros assuntos também aprenda com seus discípulos. Oh, quão bom é Jesus! Ele se adapta ao erudito e fala com eles de maneira muito elevada, de modo que para entendê-los devem estudar bem o que dizem. Ele se encaixa com o ignorante e finge que ele também é ignorante e fala de um modo simples para com os simples, para que ninguém possa ficar sem as lições do seu divino mestre. A terceira maneira que Jesus fala comigo é quando, falando em sua própria substância, participa da alma. Parece-me que, como o Senhor, quando criou o mundo, as coisas foram criadas com uma sua palavra. Sendo assim, a sua palavra é criativa num próprio ato que diz que a palavra já cria na alma a mesma coisa que ela diz. Tipo, por exemplo, Jesus diz para mim: você vê como as coisas são lindas? Entretanto, até onde seus olhos podem fluir na terra e no céu, você nunca encontrará beleza semelhante a mim. Neste dizer de Jesus, a alma sente um certo ser divino entrando em si mesmo, e a alma permanece tão atraída por essa beleza e juntos perde a atração por outras coisas que existem, por mais belas e preciosas que sejam, não causam nenhuma impressão à alma. O que permanece fixo e quase transmutado em si mesmo, para me fazer explicar melhor do que essa conversa substancial sobre Jesus, eu digo outra coisa. Jesus diz: veja como eu sou puro. Eu quero a pureza em tudo, em você também. Nessas palavras, a alma sente-se entrando em uma pureza divina, e esta pureza é transmutada em si mesma, e passa a viver como se já não tivesse no corpo, e então nas outras virtudes. Oh, quão desejável é esta conversa com Jesus! Eu, por mim mesmo, daria tudo o que há na terra, se eu pudesse ser amante, para ter apenas uma dessas palavras de Jesus. A quarta maneira que Jesus fala comigo é quando ele fala comigo, encontrando-me em mim mesmo, de modo natural. E assim ocorre de duas maneiras. A primeira é quando me encontro em mim mesma, reunida na oração, no meu coração, sem articulação de voz ou som no ouvido do corpo. Jesus fala internamente. Segundo, é como fazemos isso. O que acontece às vezes nesse mesmo estado, estando distraída ou mesmo conversando com outras pessoas, mas apenas uma dessas palavras é suficiente para me atrair a Ele quando eu estou distraída, ou para me dar paz se estou aborrecida, ou para me consolar se estou aflita. E continuo a dizer de onde eu parei, e eis como Ele se comportou. De manhã eu fui à comunhão, e assim que recebi Jesus, disse-lhe imediatamente: meu Senhor, vês um pouco a tempestade que eu sou. Eu tive que lhe agradecer por dar ao confessor luz para me entender e a obediência para sofrer. E em vez disso, a minha natureza sente tanto que eu mesmo estou confusa ao me ver tão mal. Mas tudo isso não é nada. Você que quer o sacrifício também me dará força, mas a razão mais poderosa em mim é ter que ficar tanto tempo sem poder te receber no sacramento. Quem pode resistir sem você? Quem vai me dar força? Onde posso encontrar alívio em minhas aflições? E enquanto eu dizia isso, senti essa dor no coração, dessa separação de Jesus no Santíssimo Sacramento, que eu chorava humildemente. Então o Senhor teve pena da minha fraqueza e disse-me: não temas, eu mesmo apoiarei a tua fraqueza. Você não sabe o que eu preparei para você. Então você tem tanto medo. Por que você tem tanto medo? Eu não sou todo poderoso? Não poderei compensar a sua privação de poder ficar sem me receber no sacramento? Por isso, resignada, coloquei-me como morta em seus braços. Ofereci-me voluntariamente para abrigar as ofensas dos pecadores e poupar os homens dos flagelos merecidos. E dou-te a minha palavra como uma promessa de não te deixar nenhum dia sem te ver. Até agora você veio a mim. De agora em diante é eu quem virei até você. Você não está feliz? Então eu me resignei para a tua vontade, ó Deus, e fiquei surpresa quando esse estado de sofrimento. Agora, quem pode dizer as graças que o Senhor começou a fazer comigo? É impossível ser capaz de dizer tudo distintamente. Poderei dizer algo em confusão, mas tanto quanto posso, e fazer a santa obediência que tanto desejo. Tentarei dizer o máximo que eu puder. Lembro-me que desde o início, estando constantemente na cama, muitas vezes o meu amante Jesus mostrou-se a si mesmo, algo que ele mesmo não havia feito no passado. Desde o início ele me disse que queria que eu tomasse um novo modo de vida para me ligar no casamento místico que ele me prometeu. Então ele me disse:
Amada do meu coração, eu te coloquei neste estado para que eu pudesse mais livremente vir e conversar com você. Veja, eu te liberei de todas as ocupações externas para que não apenas a alma, mas também o próprio corpo esteja à minha disposição, e assim você pudesse permanecer em contínuo holocausto diante de mim. Veja, se eu não tivesse puxado você para esta cama, como você poderia se desassociar dos deveres da sua família e se sujeitar a outros sacrifícios? Eu não poderia ir com tanta frequência e deixar você participar das ofensas que eu recebo. No máximo, devo esperar quando você cumprir seus deveres, mas agora não nós permaneceremos livres, não há ninguém lá para nos assediar e quebrar a nossa conversa. Daqui em diante as minhas aflições serão suas e as suas aflições serão minhas, os meus sofrimentos serão os teus e as minhas consolações também as suas. Vamos unir todas as coisas juntos e você vai se interessar pelas minhas coisas como se fossem suas, e então eu farei todas as suas. Não mais entre nós haverá dois, mas sim este meu e este é seu, mas tudo será em comum em ambos os lados. Você sabe como eu fiz isso com você? Como um rei, quando ele quer falar com sua rainha ou noiva e ele está com outras senhoras em outros assuntos, o rei, o que você está fazendo? Se ele pegar e levar para o quarto, eles fecham a porta para que ninguém possa interromper a conversa e ouvir os seus segredos. Assim, estando sozinhos, suas consolações e aflições são comunicadas entre eles. Agora, se alguém imprudente fosse bater, gritar atrás da porta e não deixá-los aproveitar a conversa em paz, o rei não se machucaria? Então eu fiz isso com você, e então me machucaria se alguém quisesse tirá-la desse estado em que eu te coloquei. Então, por ordem do confessor, Luísa manifesta os vários modos em que o Senhor lhe falou, indicando interessantemente o que nos dá a possibilidade de conhecer certas datas importantes da vida dela. No primeiro volume, ela escreveu em 1899, quando começou a sua vida de vítima perpétua na cama em 1887, por volta dos seus 22 anos de idade.